Amém? Eu quero falar nessa noite sobre 3 regras para o perdão, não é? Está lá em Mateus capítulo 5, verso 23 e o verso 24. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tenho certeza que o Senhor Deus vai falar com você, você que está aqui nessa noite e você que também está na sua casa me vendo. 3 regras para o perdão. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, ou seja, você fez algo para o seu irmão, diga assim: eu fiz algo para o meu irmão. Então você vai deixar a sua oferta ali no altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Amém? A palavra de Deus é tremenda. É interessante que a Bíblia fala lá em Lucas no capítulo 5, em Atos capítulo 5, verso 15, fala que a sombra, olha que coisa interessante, a sombra de Pedro curava. Atos 5 e 15, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas, ou seja, colocavam os enfermos próximo de onde Pedro ia passar, e porem os leitos e algumas macas, para que ao passar Pedro, a menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Olha que coisa tremenda. Pastor, o que tem a ver com o que o senhor está falando sobre perdão? Calma, vamos chegar lá. Amém? A Bíblia fala também em Atos capítulo 19, verso 12, que a veste de Paulo curava. Eu vou ler para vocês. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de doenças, e os espíritos malignos saíam deles, né? Amém? Diga assim: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Repitam: eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Então deixa eu falar uma coisa para você. A sombra de Pedro curava, as vestes de Paulo curava, mas tem uma doença, que é uma doença da alma, que essa médico não cura, oração não cura. Eita, pastor, porque essa precisa de uma atitude, não é? É interessante como é que Deus está fazendo esse ano para a gente aqui. Esse ano deveria ser o ano do relacionamento na nossa igreja, porque eu tento pregar a palavra de Deus, e eu vejo os irmãos pregando a palavra de Deus também, e no fim tudo acaba sendo sobre relacionamentos, não é? Então eu quero falar nessa noite sobre esses 3 aspectos do perdão. E a quebra dos relacionamentos foi o maior pecado que já existiu no mundo. É interessante que a primeira família teve um problema de relacionamento. Primeira família: Adão, Eva, os filhos, Caim, Abel. E não teve um bate-boca não teve uma discussão não, teve um homicídio. Não teve acerto, não teve conversa, não teve nem discussão, teve um homicídio. Olha o que é a falta de perdão, não é? A gente está bem com aquele, deixa o outro de lado. Bom, a Terra tem 7 bilhões de pessoas, né? Então eu consigo viver com os outros 6 bilhões, 999 milhões e 999 mil e 900 e alguma coisa, não é? Para que eu vou me relacionar? Não é assim? A impressão que dá hoje é que para nós sermos amigo de alguém, nós temos bastante amigos virtuais. Lá no meu Facebook tem mais ou menos 3.800 pessoas que, com certeza, a grande maioria eu não conheço, não é? E as relações hoje são muito virtuais. A impressão é que se nós tivermos, para a gente ter um bom relacionamento com alguém, esse alguém tem que estar bem longe da gente, não é? O pecado fez isso com a gente, porque o pecado foi uma quebra de relacionamento. Interessante isso. O pecado por si só é uma quebra de relacionamento, não é?
E eu chego na igreja, às vezes, se fulano estiver sentado à esquerda, eu vou para a direita, porque eu não quero me sentar perto daquela pessoa. Como nós vamos chegar nos céus? Chegando lá nos céus, vamos trocar uma ideia com os anjos, né? Vamos dizer o seguinte: olha, onde é que está o pastor Alfredo? Ele está lá, então eu vou para cá. Para começar, se eu estou com essa mentalidade, eu não vou chegar lá. A Bíblia fala: se nós não amamos os irmãos aqui, nós estamos vendo, quanto mais a Deus que a gente não vê, não é? E aí, mas tem uma coisa, quando a gente se converte de verdade, Jesus diz: venha viver em harmonia como nós vivemos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em harmonia, não é? Vamos para o próximo slide. A primeira regra: se alguém está triste conosco, quem tem que ir até a pessoa somos nós. Nós damos alguma coisa para a pessoa está chateada com a gente, nós temos que ir até ela, né? O irmão às vezes brigado com a esposa, né? E aí vai orar, né? Às vezes Deus fala: opa, vai conversar com a esposa, vai pedir perdão. Normalmente as mulheres guardam um pouquinho mais, por mais tempo, alguma coisa, né? Às vezes a coisa aconteceu lá pela manhã, elas guardam o dia inteiro. Quando você pensa que você vai deitar, está sossegado, ela conversou com você, fez a comida, tudo tranquilo. Quando você pensa que você vai deitar, agora está tudo bem, né? Alguém está falando: fala, Jeová. Daqui eu estou vendo, né? Mas calma, vai ter sua vez também, né? Parece que está tudo bem, ela só vira para o outro lado e não quer nem dar boa noite, não é assim? Ou às vezes quando a gente vai orar, né, o Espírito Santo fala: viu, vai lá, se acerta com a sua esposa. E já tentou acordar a esposa brava? Como é que é? Meu bem, está arrependidinho? O negócio foi 6 horas da manhã, já é meia-noite, não é? Está arrependidinho? Mas deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, ou seja, antes que o sol se ponha, nós vamos nos acertar com o nosso irmão. Porque em 1 Pedro capítulo 3 e verso 7 fala que não adianta o casal orar. Se ele tiver brigado, se tiver com algum problema, não adianta orar, porque a oração não vai chegar a Deus. Eu vou ler para você, 1 Pedro 3 e 7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tem que ser bem sábio, viu, irmão? O apóstolo Paulo orientou para não casar. O apóstolo Paulo falou: não casem. Ele que falou: não casem. Mas se casar tem que ser sábio. E o Pedrão está falando aqui também: maridos, sejam sábios no convívio com vossas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do bem da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Não adianta, irmão, você ficar lá: oh, Senhor, né? E a jararaca está lá virada para o lado de lá. Você vai orar, não tem jeito, não vai resolver nada. Tem que acordar ela de jeitinho, conversar: viu, eu preciso pedir perdão para você, eu preciso orar, minha oração precisa chegar a Deus, não é? Não podemos nos esquecer, porque Gênesis diz na palavra de Deus que o homem deixa seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher, e ambos serão não ouvi, uma só carne. Então tem que se acertar o casal para orar. Continuando, e a regra para você se acertar com alguém e pedir perdão para alguém é usar o particular, não é? Vai lá em particular com o teu irmão. É interessante que hoje essas mídias, elas nos dão, quem conhece bem, principalmente num grupo como o nosso aqui, né? Um grupo que é um relacionamento muito próximo, e um grupo assim, a gente tende a conhecer bem as pessoas. E aí você vê algumas frases que não é nem uma indireta, é uma direta para você, não é? Umas frases de Facebook, é uma direta. Então quem não conhece, não sabe, não tem aquele convívio, não é? Você nem entende o que está acontecendo, mas quem está no convívio entende. Ixi, essa aí foi para fulano, não é assim? Então, mas a Bíblia fala que não é para usar Facebook, não é para usar o WhatsApp. A Bíblia fala para você procurar o teu irmão em particular, não é? E vai lá e pede perdão para ele.
E é interessante que tem uma outra situação. Às vezes nós machucamos as pessoas de público. Eu sempre oro a Deus e peço a misericórdia de Deus para que eu nunca suba aqui irritado, para que eu nunca suba aqui para falar com vocês com o meu coração pensando em alguém, em alguma situação. Porque eu já vi situações em que pastores irritados, porque são homens, não é? Homens inclusive que falecem em cima de púlpito, como recentemente um faleceu, deu um ataque fulminante cardíaco que caiu ali, um excesso de adrenalina no sangue, não é? Então vejam que para subir aqui você tem que ter a graça de Deus, o favor não merecido de Deus. E é interessante isso, que às vezes nós falamos alguma coisa em público, chateamos a pessoa em público, não é? Ou perto de algumas pessoas, e depois vamos pedir perdão em particular. Está errado. Você menosprezou aquela pessoa em público, não é? Eu não tenho nenhuma dificuldade de pegar o microfone e pedir perdão para qualquer um de vocês aqui. Não há nenhuma mesmo, não é? Porque às vezes a gente pode ter falado alguma coisa que alguém ficou chateado. Mas irmãos, temos que ter cuidado. E outro tipo de pessoa, é interessante, meu inimigo é seu inimigo. As relações interpessoais, elas variam de pessoa para pessoa. Não quer dizer que você tem que ser amigo de estar na casa um do outro. Aliás, eu não gosto desse negócio de amigo na casa um do outro, irmão. Cuide da sua vida. Quem muito anda, não vou nem falar o provérbio que minha mãe falava, não é? Quem muito anda, arruma problema. Vai cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, não é? Esse negócio de estar na casa dos outros, de um desconversa, porque a conversa sempre sai conversa fiada, não é? E certas reuniões Deus não está. Deus não está. Certas conversas Deus não está. Então, mas o meu amigo, não é? O meu inimigo tem que ser teu inimigo. E nós queremos que alguém não goste de outro alguém, porque nós não gostamos daquela pessoa. Um exemplo. De repente eu não gosto do pastor Felipe, não é? E eu falo para o pastor Pedro, olha, viu? Esse pastor aí é meio estranho, viu? Então começa com uma conversa para afastar o pastor Felipe, porque ele teve um problema lá com o pastor lá. Nós queremos que o outro também não goste daquele que a gente não gosta. E as relações interpessoais, pessoais, é baseado em pessoas, não é? Então, se você não se deu bem com aquela pessoa, por que você quer que eu também não me dê bem com aquela pessoa? Você deveria se dar bem com aquela pessoa. Irmãos, já fique sabendo, perdoar já vem da palavra perder. Perdoar é perder. Você tem que ter a graça de Deus em chegar para a pessoa que você ofendeu, dizer, eu não tenho nada para te explicar, eu não quero ouvir a sua explicação, eu te amo mais que a verdade não é tão forte como ter você ao meu lado. Satanás, ele tem que ir embora para o inferno com seus argumentos. Você sabia que Satanás sempre dá razões e argumentos para a discórdia? Já começou lá no jardim do Éden. Deus falou para Adão e para Eva para comer todos os frutos do jardim, só não comer o fruto de uma árvore que estava no meio lá do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, saber o bem e o mal. Aí vem lá a cobrinha, né? A primeira mediunidade aconteceu ali, né? O espírito entrou numa cobra e começou a conversar com Eva. Evinha, não é? Olha a discórdia. Satanás, ele gosta de colocar uma pulguinha, né? Oi, cobrinha, não é? Sabe por que Deus falou para você não comer desse fruto aí? Ele falou para não comer. É porque se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. De certa forma, ele não mentiu muito, né? A meia mentira, ela pode ser mentira, e a meia verdade pode ser mentira também. Porque até então realmente ele só conhecia o bem, não sabia o que era o mal, não é? Satanás é expert em colocar situações que te deixam com a pulga atrás da orelha. E é interessante como isso é fácil, né, irmão? De vez em quando tem umas coisinhas que acontecem, alguém fala, sabe o que aconteceu? Aí você fala, já era. Aí você se prepara para não ouvir, para ouvir e não escutar. Não sei se é fisiológico escutar ou ouvir, não lembro mais.
Não é para você ouvir, mas não escutar. Ouvir é fisiológico, é normal, mas você não escuta, não é? Não deixa aquilo entrar no teu coração, não é? Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus tem poder sobre as nossas vidas. As vestes de Paulo curava, a sombra de Pedro curava, mas para curar a alma precisa de uma atitude nossa. E nós estamos vivendo num momento de problemas de relacionamento em todas as ordens, seja em casa, seja no trabalho. Nós estamos vivendo um problema de relacionamento. Essa geração tem uma dificuldade muito grande em se relacionar. A coisa chega a um extremo que no Japão, os jovens japoneses têm dificuldade de conversar com as meninas. E eles criaram um aplicativo. E ali o menino, ele escolhe, o jovem, ele escolhe a namorada dos sonhos dele. É o cabelo assim, assim, assim. O temperamento dela deveria ser assim. E ele namora com o aplicativo. Tem aqueles cyber café que eles vão lá, cada um leva o seu celular. Fica aquele monte de jovem conversando com alguém que não existe. Alguém virtual. Porque as pessoas estão se isolando. As pessoas estão com medo de relacionar-se. E não há relação sem desgaste. Jesus foi a pessoa mais desgastada nas relações. Ele foi exemplo de desgaste. Mas isso estava previsto. Lá em Isaías capítulo 53, já 700 anos antes de Cristo, o profeta diz que um cordeiro mudo seria levado a matadouro, som algum sairia da sua boca. Era o mais desprezado entre os homens. Pedro que disse que amava tanto ele, abandonou. Ele foi traído por Pedro, não é? Aleluia. Jesus foi o que mais sofreu isso. Então 3 regras para o perdão. Primeira regra, nós temos que ir até a pessoa, reconciliar com a segunda regra com a pessoa. Em terceiro, em particular. Vamos melhorar um pouquinho isso? Vamos para o próximo. Agora, quando o irmão pastor, ele me ofendeu, pastor, é ele, porque não fui eu, foi ele que me ofendeu. Qual é a receita? Por incrível que pareça, Jesus deu a mesma receita para a mesma doença, não é? Então lá, São Mateus capítulo 18, verso 15. Se seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe seu erro. Faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. É a mesma coisa. Ah, mas foi ele, pastor. É a mesma coisa, não é? Quando o irmão pecar contra você, ou você pecar contra o irmão, pega o busão. Ou não, quer dizer, vai lá e conversa com ele. Não some, não desaparece. A distância, é interessante isso. A distância, irmãos, a distância nos faz desgastar mais ainda essa relação. Porque é interessante isso. É interessante isso, porque se alguém te magoou, você magoou alguém, você fica distante, aquele sentimento começa a piorar para vocês dois. Começa a ficar ruim. Começa a piorar. Eu já vi essa história, né? Eu nem ligo, mas esse nem ligo, já está ligando, vai lá, não sai da boca. Já está bem ligado. Você vê que está incomodado, né? Eu nem ligo. Está mais que incomodado. Precisa acertar. A única coisa que muda nessa segunda hipótese, né? Quando o irmão te ofendeu e você foi até ele, é que você tem que voltar uma segunda vez. Como é que é isso, pastor? Vamos continuar. E na segunda vez você vai levar uma testemunha. Vai levar uma testemunha. Jesus disse lá em Mateus 18, 16: mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas, para que mande as escrituras sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra, pelo menos de 2 testemunhas. Mas aí no verso 17, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então contudo a igreja,
E se ela não ouvir a igreja, trate como um pagão ou como um cobrador de impostos. Fui pesquisar um pouco sobre isso. É mandar o cara embora mesmo. Agora ficou forte, né? Pastor, eu vou passar as mãos na cabecinha, retentor, não sei o que, irmão, vai embora, vaza. Cobrador de impostos eram os caras mais odiados que tinham. Eu pesquisei sobre isso. Tanto que Zaqueu não era tonto, ele era pequeno, mas também ele ficou na árvore, se ficar no meio do povo, ele ia apanhar também, para ver Jesus. E a primeira coisa que Zaqueu disse, primeira palavra que Zaqueu disse para Jesus: se em alguma coisa eu roubei alguém, vou devolver. A consciência já bateu, né? Então, se o camarada não ouviu as pessoas, traz para a igreja. Se ele não ouviu a igreja, irmão, vaza. Não tem o que fazer. Porque há pessoas que elas conseguem devagarzinho destruir toda uma comunidade de Deus. Imagina, pastor. Ah, é? Então vamos lá, vamos para a Bíblia tem tudo. Quando Deus mandou aqueles 12 homens espiar a terra prometida, aquele povo de Israel saiu lá do Egito, andaram, caminharam, viram os milagres de Deus. Agora Deus fala, pega um de cada tribo, manda 12, era 12 tribos, vai lá espiar. Quando eles voltaram, só tinha 2 que realmente estavam olhando e vendo o mover de Deus para tomar aquela terra. Os outros 10, viu, lá não dá para entrar não. Eles começaram a infamar, foi exatamente isso que fala a Bíblia, infamar os outros. E uma pessoa doente, irmão, é problema. Aliás, doente se ajuda com doente. É interessante você ser pastor, né? Eu sou curioso, eu percebo que aqueles mais problemáticos se juntam com problemático. Irmão, não se junte com problemático. Você está doente, procura alguém que fale de Deus, procura alguém que glorifique o nome do Senhor Jesus. As coisas se atraem. As coisas se atraem. Eu logo que entrei na polícia, recruta, né, aquele negócio, né, estudar da Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Penal, muito lindo, né? Você lê o artigo 5º da Constituição, coisa maravilhosa. Todos têm direito à moradia, todos têm direito à saúde, à educação. E você fala, rapaz, isso aqui nem nos Estados Unidos, isso aqui eu sei lá que país que é esse, quando você lê lá. Todos são iguais, começa assim, todos são iguais, esperando que a lei, né? E não sei o quê, sem distinção de credo, raça, cor e não sei o quê, coisa linda. Eu falei, eu vou resolver o problema, né? Eu vou resolver o problema da sociedade. Mas fui trabalhar, eu cheio de vontade de trabalhar, peguei um cara com 29 anos de polícia, faltando meses para aposentar. O cara já estava com o freio de mão puxado, e já estava com o pé de breque enfiado no pé, e já estava travado, tinha colocado calço, já não andava mais nada, né? E aí aquela coisa doida, não queria fazer nada, né? Estava parecendo a música do padre, nada, só nada, né? Não era nada. E aí a pessoa ligou o 90, desculpa, a pessoa passou perto da gente e falou assim, olha, meu filho está lá brigando com não sei o que lá. Ele falou, viu, liga o 90, porque nós vamos atender uma outra ocorrência ali, viu senhora? Eu sabia que não era nada disso. Eu falei, oh meu Deus do céu, e daqui a pouco nós vamos ter que voltar aqui, porque é nosso setor, se ligar o 90, vamos mandar nós. Eu quero ver o que ele vai falar. E eu não podia falar nada, porque ele era antigão, era novo, recruta, ele mandava em mim, né? E aquilo começava a me dar uma úlcera nervosa, aquela coisa, aqueles sucos gastos começam a escapar tudo como ocorreu, e aquele negócio todo, né? E aí daqui a pouco o rádio chama, viatura tal, a rua tal, número tal, está tendo lá uma desinteligência. Eu falei, é a mulher, é o rolo. Aí eu, curioso, né? O que você vai falar para eles lá? Ué, que a gente chegou na ocorrência lá que a gente estava indo e não tinha nada, por isso que nós estamos indo agora. Ah, meu Deus do céu, que situação. Com quem você está andando, irmão? Você precisa ser sarado. Ande com pessoas que digam boas novas. Ande com pessoas que levantem o teu moral. Ande com pessoas que oram, que falam, não é? Aliás, nós temos necessidade de falar da nossa dor, né? Eu sempre digo isso. Experimenta só. Não, esse pastor está conversando. Não, experimenta. Agora aqui não vale, né? Se eu falar agora aqui, aí vocês estão sabendo. Mas fora desse nosso convívio, amanhã, primeira pessoa que você vê, você fala, rapaz, mas essa noite me deu uma dor de cabeça. Olha, foi difícil. Você nem vai terminar de falar. E eu?
Rapaz, semana passada parecia que a cabeça era um balão. Eu estava vendo barulho de carroça. Parecia que eu não sei o que era. A gente tem necessidade disso, né? De sofrer junto ali, coisa que nem existe. Não é assim? E Jesus quer te curar, irmão. Jesus quer te curar. Tem gente que tem necessidade da compaixão, não é? Parece que o ano inteiro é a paixão de Cristo de uma igreja que eu não vou falar qual é. É o ano inteiro. Oh, Jesus morreu. Vamos levar o caixão. E vai, e vai. Deixa eu contar uma novidade para você. Jesus ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele já ressuscitou, irmão. Pode levar o caixão, querido. Para com isso, irmão. Para com isso. Aleluia. Glória a Deus. A visão traz a provisão. Começa a sonhar. E começa a olhar com coisas que não existem. Porque isso é fé. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Em nome de Jesus, né? Aleluia. Ezequiel capítulo 36 e verso 17 diz assim: o pecado era à minha vista como impureza menstrual de uma mulher. O pecado nos faz afastar de Deus. E o pior pecado que tem é a murmuração. O pior pecado que tem é a murmuração. É comparado com o pecado de feitiçaria. A Bíblia fala sobre isso. Porque é rebeldia. É rebeldia, não é? A nossa atitude pode mandar alguém para o céu ou mandar alguém para o inferno. Ah, pastor, eu prefiro ir para o inferno até que ir para o céu com uma pessoa dessa. Jesus amado. Irmão, está perdendo seu tempo aqui, querido. Vai logo lá para o mundo, vai pular carnaval, vai lá, porque pelo menos você chega lá nos quilos do inferno, está tudo certo lá, e o capetão te pega lá também. Já fica tudo certo, irmão. Perde seu tempo não. Não é? Nós pecamos. E o nosso Deus veio até nós. Olha que coisa linda. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. É um dos textos que eu acho mais lindo na palavra de Deus. Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, sendo Ele Deus, não se importou com isso, mas esvaziou-se de si mesmo. Tem gente que acha que é muita coisa, né? Tem gente que acha que é muita coisa, mas Deus se esvaziou dele mesmo, né? E veio para esse mundo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem. Ele não veio num lugar rico, numa família tradicional, ou na família de um rei, não. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Jesus foi obediente. E o maior problema hoje é que nós não queremos ser obedientes. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Ótimo, faz o que quiser. Assuma as responsabilidades daquilo que você faz também, não tem problema, não é? E a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo, e sendo obediente até a morte. E não foi uma morte tranquila, um infarto, não. A pior morte, a morte de um pior homicida, o pior desgraçado, a morte de cruz, que era uma morte que era para a gente terrível, não é? Então, ou seja, de Deus ao pior dos homens. Aleluia. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Nós somos melhor que Jesus? Hã? Não somos melhor que Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho razão. Jesus tinha milhões de razões, mas Ele te amou tanto que Ele deixou de lado a razão.
Ele nos deu a graça redentora, que é o favor não merecido. Aleluia. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Vou repetindo. A sombra de Pedro curava, não é? A roupa de Paulo curava. Mas a doença da falta do perdão é complicada. Olha o que sofre alguém que não perdoa: doenças da alma, depressão, azedume e tristeza. Quando você é uma pessoa muito, sabe, aquela pessoa que vive sempre azeda. Olá, bom dia, só se for para você, né? Oh, desculpa aí, né? Gente, que coisa doida. Eu fui recebido no lugar, só Jesus, no comércio. Tipo, tá assim, ó, você quer, você não quer, vai embora, né? É bem desse jeito. Aí você percebe que a pessoa está com um problema. E a gente acha que a gente tá que o negócio é com a gente. Não é com a gente. Nós precisamos ter a percepção do Espírito Santo de Deus, de entender que aquilo não é com a gente. Aquilo não é com a gente. Não é com a gente. A mulher nem me conhece, não sabe de onde eu saí. Aí você chega lá e já toma uma patada daquela. Aí você desculpa aí, ó. Então, irmãos, a falta de perdão traz doenças na alma, depressão, azedume e tristeza. Hebreus capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo diz: tendo cuidado, olha bem, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Não deixa a graça de Deus sair da tua vida. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Não contamina só a pessoa, contamina a família, contamina um amigo, contamina não sei o quê. Você viu, pastor? Aliás, a dor nunca é nossa, né? Aquela dor que é nossa, nunca é nossa. A gente sempre quer dividir a nossa dor com os outros, né? Você viu que o pastor falou: menina, tô arrasada. Aí ele arrasa com a menina também. Entendeu? Aí a menina arrasada, arrasa a menina também. E aí vai. Porque isso é bíblico. Porque muitos vão se contaminar. Isso é pior que o mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti agora traz chikungunya e traz também a febre amarela. Antes ele trazia só a dengue. Tem muito mosquito andando na igreja, né? Nós temos que deixar que a fumaça do Espírito Santo tome conta da sua vida, das nossas vidas. Amém, irmãos? Para com isso, irmão. E é interessante, olha que coisa tremenda. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Porque não é Deus que vai tirar a graça dele de você, o favor não merece. Não. Porque quando você está mal, que graça você tem? Olha lá, o nome já fala, não tem graça. Não fala assim, fulano é sem graça, não tem graça. Porque quem tem graça, ele ri, não é? Não quer dizer que ele é bobão, né? Fica o tempo todo. Aí é bobão, irmão. Mas não é possível que você não tenha um momento de alegria na tua vida. Tem gente que a gente nunca vê um sorriso difícil, né? Ele vai rir, você... Parece o personagem que tinha do Chicanísio, né? Era um repórter e só contava desgraça. Você rirá ao ver que o Brasil tem inflação de 35% ao mês. Sorria. Deixa a graça de Deus inundar a tua vida. A Bíblia conta uma história de uma mulher que perdeu o seu filho. Ela andou 35 quilômetros, foi no morro, lá onde estava o homem de Deus, o profeta. Aleluia, isso é fé. O filho estava morto em casa. O homem de Deus pergunta para ela: mulher, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Porque ela tinha fé que aquele homem ia orar e o filho dela ia voltar. Eu não sei em que pé está a tua vida, eu não sei em que situação está a tua vida, mas Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. Mas deixa a graça de Deus inundar a tua vida. Para de ficar ouvindo essa mulher que vai na tua casa e te encher a paciência. Irmão, tem que ser mal educado. Eu sou mal educado com esse tipo de gente. Viu? Se é para você vir aqui trazer esse assunto, daí para fora. Aqui não. Contamina a gente, a pessoa vai embora, você fica mal. Eu não sei se eu sou diferente. Eu fico mal. É tanto converseiro, tanta conversa fiada. Aquilo tira a paz de espírito, rapaz. Aquilo te corrói. Isso é bíblico. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quer dizer, vai dar se brotou, vai lá e corta, arranca fora. Que por ela muitos vão se contaminar. Hebreus 12, 15. A falta de perdão traz doenças.
Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns para os outros e orais uns pelos outros, para que sarareis. Aqui não é sombra de Pedro, não é a roupa do apóstolo Paulo. Aqui é conversa, é oração, é confessar. Você mulher, você homem, quer ter uma libertação na tua vida, faz o curso de homem ao máximo e mulher única. Basicamente é isso, não é? É o trabalhar no caráter, é trabalhar em você, e a graça de Deus vai inundar a tua vida. E agora você vai ficar preocupado, e pode ser que tenha alguns aí que queiram até se acertar por causa disso, não é? A falta de perdão impede prosperidade. Fala, pastor, então agora que nós vamos perdoar. Agora que nós vamos perdoar. Eu estava até ontem, com essa desgramada aí que eu não queria perdoar. Agora não, agora nós vamos perdoar, né? A falta de perdão impede a prosperidade. Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca, Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quer ser próspero, irmão? Seja de alma lavada, coração limpo. Tem que ser bobinho mesmo, viu, irmão? Eita, pastor, você está falando bobeira? Não, é bobeira mesmo. Jesus falou para a gente se tornar como uma criança, para entrar no reino de Deus. Eu lido com criança, a gente tem um monte de criança aqui. Você fica, menino, rapaz, está pensando o quê? Ele é para isso aqui. Fica meio assim, daqui a pouco ele passa por você como nada tivesse acontecido. Parece que você nunca falou nada. Nunca falou nada. Agora fala com o jovem para você ver, que nós temos jovem aqui também, na instituição. E aqui é obrigado a fazer continência, né? Fica até mais gordinho. Não é assim? A gente consegue viver um pouco mais simples, irmãos. A gente está cheio da razão. É muita razão. Pastor, sabe o que não sei o quê? Pastor, é cheio de razão. Não, larga essa razão para lá. Vamos ser mais simples. Jesus quer te curar nessa noite. Aleluia. Agora vai ficar pior. Eita, Jesus. A falta de perdão traz legalidade para os demônios agirem na tua vida. Sabe por quê? É como se fosse o controle remoto. Você dá o controle remoto na mão de Satanás para ele conduzir a tua vida. Em nome remoto na mão do diabo. Você, aqui não. Aqui não. Irmãos, eu estou falando sério para vocês. Isso acontece, não é porque eu estou pregando para vocês. Acontece comigo. Às vezes tem algumas informações estranhas, chega para a gente informações que você percebe que é para tirar a paz. Eu, educadamente, né, eu ouço, mas não escuto. A pessoa sai, eu clamo o sangue de Jesus e falo, Senhor, põe as tuas mãos. Põe as tuas mãos. Agora, é possível que você não consiga dar ou receber o perdão? É possível. Mateus 18, 17. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se não ouvir a igreja, trate como pagão. Vaza, velho. E alguns pastores não têm coragem de chegar nessa pessoa e falar, irmãozinho, por que igreja você quer ir? Escolhe a tua igreja que você quer ir. E vaza daqui, que você vai acabar com a gente aqui, irmão. Eu tinha uma avó falecida. Ela tinha um negócio com ela, que ela achava que ela era doente de tudo quanto é coisa. E o dia eu fui levar ao médico, né? Ela chegou e falou, doutor, eu estou com problema. Que problema? O que é? É dor nos quartos, dor na junta, dor nos ossos, dor aqui, dor na cabeça, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. O médico falou para ela, escuta, fala para mim, aonde não dói para a gente começar. Só fala onde não dói para a gente começar a tentar entender. Acho que o médico estava meio estressado também já, né? Então, irmão, pode ser que você não consiga. E tem gente que não é porque ela foi machucada, tem gente que quer viver machucado.
Alguém machucou ele, feriu, mas ele não aceita. Você faz a sua parte. Se for eu, vou lá, peço perdão. Se a pessoa não quer perdoar, fazer o quê? Ela que vai se corroer. Isso é bíblico. Não tem o que fazer. A sua parte está feita. Ah, pastor, mas era muito grave. Ih, muito grave, irmão. Para Deus ter pecadinho, pecadão. Eu falo que até o mentiroso vai para o quinto dos infernos. Tem gente preocupada com outras coisas. Ela fala que ficaram de fora os cães, feiticeiros, adultos, idólatras e os mentirosos. E tem gente aí dando dimensão para pecado. Pecadinho, pecadão. Pecado de desobediência, pronto. Acabou. Não é? A graça redentora de Deus alcança qualquer pessoa que se arrepende. Qualquer pessoa que se arrepende. Amém, queridos? Próximo slide, olha que interessante. Quero falar para vocês de uma história de uma mulher, aliás, de um rapaz chamado Jim Elliot. Ele e mais 4 missionários, em 1955, eles foram até os índios canibais Aucas. E eles ficavam ali durante 6 meses do outro lado do rio. E os índios canibais do outro lado do rio, os Aucas. Mas em 8 de janeiro de 1956 eles foram mortos. Angustiadas pela demora do contato dos seus maridos, suas esposas solicitaram imediatamente ajuda. E helicópteros e forças do exército equatoriano sobrevoaram o rio Currai e encontraram os corpos desses missionários. Não foi encontrado um dos missionários, Ed Merkley. E seus corpos foram encontrados brutalmente perfurados por lanças e machados. O relógio de Nate Sandy foi encontrado parado às 12 horas e 12 minutos. Às 15 horas e 12 minutos, 3h15 da tarde. Que possivelmente pode ser ali o horário que eles foram mortos. As esposas desses missionários, apesar da grande dor que sofreram, decidiram continuar com a missão. E em algum tempo depois elas foram bem-sucedidas na evangelização dos índios Aucas. A tribo foi evangelizada. E alguns anos mais tarde, o assassino de Jim Elliot, agora convertido ao Senhor Jesus, era o líder da igreja na aldeia e batizou a filha de Jim, a Elizabeth, no rio onde seu pai tinha sido morto. E Jim Elliot fez uma frase muito famosa: aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder não é tolo. E a palavra de Deus diz que aqueles que perdem a sua vida por amor de Jesus não perdem, mas ganham a sua vida. Próximo, quer mais uma? Um advogado comunista chamado Barto viveu na Romênia em 1962. Era um advogado comunista e Barto tinha posto milhares de cristãos na cadeia porque ele defendia o Partido Comunista. Um dia, o Partido Comunista se voltou contra ele. Pegaram ele e jogaram na mesma cadeia, na mesma cela dos cristãos que ele condenava. Quando ele caiu dentro daquela cela, ele ficou 3 dias sem comer. Enquanto ele estava ali com fome, um dos cristãos dali deu o único pratinho de comida do dia para ele, e ele começou a comer. E Barto, comendo, disse: muito obrigado, você salvou a minha vida. Você está aqui? Qual a sua pena? O cristão respondeu: 20 anos. O advogado frustrou e disse assim: você pegou 20 anos, por quê? Aquele preso respondeu: porque eu abriguei um pastor que estava fugindo do Partido Comunista na minha casa. Barto, o advogado, disse: mas quem deu uma sentença de 20 anos de condenação para proteger um pastor, por proteger um pastor fugitivo? Ao que o rapaz disse para ele, o preso: você foi o advogado, o promotor ou o acusador? Você não se lembra de mim, mas eu estou aqui na minha cela e você me acusou porque você me acusou porque eu dei um pedaço de pão para aquele pastor, e agora posso provar o amor de Cristo dando a minha única refeição desse dia para você. Jesus te ama. Você não sabe o que é sofrer no Evangelho? Ontem eu recebi uma release de mais uma família que foi morta
no sul do Iraque, pelo Estado Islâmico. E a mãe gritava: meu filho, não deixe de honrar Jesus. Não negue o nome de Jesus. Uma história linda e maravilhosa, está no próximo slide. Num livro que foi escrito em 1941, chamado de Refúgio Secreto. Esse livro está por aí, quem quiser ler, leia, interessante. Corrier, ela viveu na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. E Corrier livrou vários judeus da perseguição nazista e da morte. Escondia-os em um quarto secreto da sua casa, na sua família. Mas pagou um preço altíssimo por isso. Foi presa, juntamente com sua irmã e seu pai, e sofreu todo tipo de dor, de injustiça e de humilhação. Você vai se emocionar ao ler esse livro e ver como a vida de Corrier foi. As lembranças da infância, a vida pacata no interior da Holanda, o seu trabalho na relojoaria com seu pai, suas atividades no movimento de resistência dos holandeses. Quando o pai foi então capturado pelo exército alemão, ela vai viver juntamente com ela o medo de a qualquer momento a polícia descobrisse que os judeus estavam na sua casa, e ela poderia sofrer os horrores do campo de concentração. E ela perdeu muitos parentes e muitos amigos. Mas uma coisa Correia não perdeu: a sua fé. Seus pais foram mortos, sua mãe foi morta, sua família foi morta, mas ela conseguiu salvar. Ela não perdeu a fé e a certeza de que Deus, apesar de tudo, o Pai Celestial, estava no controle da sua vida. Um pouco antes dela ser morta, ela foi solta, mas seu pai e sua mãe não tiveram a mesma sorte. 15 anos se passaram. 15 anos depois, Correia estava pregando na Igreja Batista na Alemanha. Quando acabou o culto, o homem foi até ela e disse: eu sou o soldado que estrupou a sua irmã e matou o seu pai. Me perdoe. Ela disse: você está perdoado há muito tempo, porque eu orei por você há muito tempo, sem saber quem era você. Você consegue fazer isso? Conta uma fábula, já estou terminando, por favor. O turista e o sábio. Conta-se que no século passado um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com a finalidade de visitar um famoso sábio. O turista se surpreendeu ao ver o sábio tão famoso, mas que vivia num quartinho, num simples quartinho, cheio de livros, mas que não tinha uma peça de mobiliário. Era apenas uma cama, uma mesa e um banco. Então o rapaz perguntou: onde estão os seus móveis? Perguntou o turista. E o sábio rapidamente também perguntou: onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu o turista. Mas estou aqui somente de passagem. O sábio respondeu: eu também estou aqui somente de passagem. A vida aqui é muito temporária e muito rápida, meus irmãos. Sem dúvida, alguns vivem como se fosse ficar eternamente aqui. E às vezes se esquecem de ser felizes, de viver de uma maneira simples. Esquece de você mesmo. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E Eclesiastes 12:7 chancela isso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Estamos de passagem. Estamos de passagem. O que nos espera, aleluia, o olho jamais viu e o ouvido nunca ouviu, disse João ao escrever o Apocalipse. O tempo é como um rio. Você não poderá tocar as mesmas águas duas vezes. O que passou, passou. Aproveite cada minuto da sua vida. Não procure pessoa perfeita, porque não existe. Procure pessoa que te valoriza. É importante que você tenha 4 amores na vida. Primeiro, Deus. Ele é o dono da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, a vida, porque ela é curta. Terceiro, a família, porque são pessoas únicas. E só quando elas estão longe da gente, a gente entende isso. E em quarto lugar, os amigos, porque são raros. Verdadeiros amigos são raros.
Mas se eles decepcionaram, existe um amigo de verdade, Jesus de Nazaré, que está aqui nessa noite. Se coloque de pé.